Bem-vindos à nossa casa. E o nosso tema de hoje é justiça divina. Muitas vezes olhamos o nosso mundo e as situações que acontecem e não conseguimos compreender muito. Ou muitas delas parecem realmente injustas aos nossos olhos. Será que são realmente? Nossa, o termo já justiça pode ser bem complexo, porque uns vão dizer, não, mas o que é justiça para um não é para o outro, que a justiça seria cega, mas quando nós falamos de justiça e colocamos esse adjetivo divina, nós perceberemos que é uma justiça una, ela é única em todos os confins do universo. E não importa se os seres estão encarnados ou desencarnados, né? Mas ela se concretiza sempre onde quer que estejamos, para quaisquer que sejam os seres, dos mais evoluídos aos nem tão evoluídos. E ela sempre se concretiza como manifestação da vontade de Deus em toda parte. Eu acho importante falar que a gente poderia resumir: Deus é amor. Deus é amor desde o princípio e pela eternidade. Sempre será, né? E a obra é resultado desse amor, é um pedido por esse amor. E nós sabemos hoje que os espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, né? Que não temos o entendimento ainda entre bem e mal. E Deus, que é tão maravilhoso, né, tão sublime em inteligência, em amor, quis que a gente, cada um de nós, fosse por nosso próprio mérito evoluindo. É o primeiro estágio do ser humano, é esse processo, é a infância de todos nós. Então ele quis e criou esse processo, né, do homem simples e ignorante, que vai angariando bagagens, experiências por seu próprio mérito, até alcançar um estágio superior. Nós estamos nessa condição. Né? É bem legal, porque na questão 115 do Livro dos Espíritos, que é um resumo do processo de evolução, né? Ele vai falar que passando pelas provas que Deus impõe, que o espírito adquire o conhecimento da verdade. Isso, e se aproxima de Deus, né? E vai alcançar a pura e eterna felicidade com isso, passando pelas provas. Ocorre que enquanto nós passamos pelas provas, que são esses desafios diários que todos nós temos, e tem provas bem difíceis e tem provas que não são tanto, que às vezes a gente já adquiriu uma bagagem lá atrás que agora consegue lidar com aquela prova de uma forma mais fácil. Tem um trecho no Livro dos Espíritos que eu acho muito legal, que explica, assim, exemplifica essas provas, né? Porque parecem à primeira vista algo ruim, mas eles dizem: se não houvesse montanhas, como saberia o homem que pode subir e descer? Verdade. Então são essas experiências necessárias, provas que nos fazem crescer, aprender, né? Entender a lei de Deus, entender o universo, as leis que regem toda a vida. Sim. E passando por essas provas, é claro que muitas vezes nós vamos falhar. Mas como é que eu entendo se eu falho ou cumpro uma prova? Primeiro, acho que nós temos que observar detidamente o universo, como ele se manifesta. O universo, em todos os confins, ele se manifesta de uma forma solidária. Tudo está encadeado, tudo tem um papel, dos seres microscópicos às gigantescas galáxias. Tudo está encadeado, tudo tem um fim específico. Então, tudo contribui para essa obra da criação, tudo, inclusive nós temos o nosso papel ali.
E quando às vezes nós passamos por essas provas e não damos o nosso melhor para o todo, quando nós focamos no nosso interesse pessoal, no egoísmo, nós infringimos essa lei que é a harmonia pura, que é o fim é a coletividade, o bem de todos, né? Então, se eu ajo para o meu ego, né, para o meu interesse pessoal, eu fujo do bem comum, então infrinjo a lei de Deus. Quando eu infrinjo a lei de Deus, que essa lei que rege tudo é uma lei natural, porque Deus não fica analisando cada situação, Ele criou leis que regem tudo. Então, quando eu infrinjo essa harmonia, essa solidariedade cósmica, eu tenho uma reação. Então, que nós podemos chamar de expiação, com X, né? Expiação, que seria a consequência, só isso, só consequência de uma falta à lei. Então eu sou convidado por essas forças cósmicas a reparar, a harmonizar-me com o cosmos, com o universo, né? E essa consequência, ela parece à primeira vista punição, né? Como se agora você tirou, tem que dar também. Mas ela tem um objetivo maior, principal, que é a nossa educação. Sempre. Né? Então, nós não conseguimos enganar a lei divina, enganar Deus. Ele sabe exatamente aquilo que nós temos que melhorar. Sim. Ele sabe onde ainda estamos na infância, precisamos passar para a adolescência e a madureza, enfim. Nós não conseguimos enganar, por mais que a gente se engane. Sim, né? sim. Então essa lei tão perfeita traz para nós situações que tem esse objetivo, né? Nem sempre a gente vai aproveitar nesse objetivo. Muitas vezes nós ignoramos, recusamos, somos rebeldes e é por isso que a gente tem que passar por tantas repetições de provas que nem seriam necessárias. Sim. Mas a gente não engana de forma alguma, né? E muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia, assim, não, mas eu tô falando daquela pessoa porque eu quero o bem dela, não é porque eu tô falando mal, né? Sim. Mas diante da lei, não tem como se enganar. Né? Como diz um amigo nosso, uma fofoca fraterna. Né? E não tem como. E nós somos esses pontos de atração e repulsão. Exatamente naquilo que nós somos. A lei sabe. Então, se nós estamos atraindo determinadas situações, pessoas, né? É exatamente eu causador. Sim. E é exatamente o que eu preciso viver. É mesmo. Agora depende de mim analisar como eu estou passando por isso, como eu estou lidando com aquela pessoa. Não é entender o porquê que eu estou vivendo aquilo. Num sentido assim, poxa, porque Deus me fez passar por isso? Sim. Não, é pelo contrário. Senhor, se me das esta prova, esta oportunidade, certo? Como eu devo reagir, né? Conforme a tua vontade. Partindo por uma questão prática, nós sofremos muito, por exemplo, com doenças, com a morte de um ente querido, com a questão material, né? Com nossa condição financeira. Então acaba que essas situações que são sempre pedagógicas por espírito, porque se eu me enxergar só como homem, como mulher, como criança, como adulto, sempre vai faltar algo, parece sim uma punição, mas se eu me enxergo como espírito, um ser imortal, que carrega uma bagagem de ontem, que está angariando novas bagagens que vão florescer amanhã, tudo começa a fazer sentido. Então, eu entendo que a doença, na verdade, é uma oportunidade de depuração. Né? É quando vem uma mensagem para o corpo dizendo que tem sentimentos que estão em desalinho. Que não, às vezes não é do hoje, mas se manifesta hoje.
quando morre um ente querido, às vezes até muito jovem, é porque ele precisava passar por aquilo. Pro bem dele, é pro bem. Isso que a gente às vezes não percebe, que é pro bem, sempre é pro bem. E que se nós nos deparamos com essa situação, também nós temos que angariar uma bagagem com aquilo. Principalmente o desapego. Deixar ir, tornar-se livre, nós mesmos e a pessoa, né, que só desencarnou, só trocou de veste, só trocou de vestimento. Só isso, ela continua vivendo. Isso que às vezes a gente não percebe, continua viva. E vai ter novas oportunidades na matéria de novo. E de novo e de novo. E às vezes também a situação financeira, porque uns às vezes questionam por que a pobreza, por que a riqueza. São provas necessárias e provas complexas, claro. Qual é mais complexa, eu não sei dizer. Mas não é fácil hoje ter riqueza ou ter poder na Terra. Veja, por exemplo, os políticos do mundo, eles têm a chance, a probabilidade muito maior de falhar do que os outros seres. Então eles merecem o nosso, não apoio às vezes ao que eles querem fazer, mas as nossas preces. Porque nós vivemos uma democracia e também temos que contribuir com o progresso deles. Sim. Eles também são nossos irmãos e merecem todo o nosso carinho. Não concordância ou passar a mão na cabeça, né? Mas o nosso zelo, o nosso carinho, né? Porque são nossos irmãos em humanidade, não importa quem seja, né? Com esse mecanismo da reencarnação, tudo também se esclarece, né? E ora eu estou na pobreza, mas isso não é eterno. Daqui a pouco eu reencarno numa condição de riqueza, ou vice-versa. Nós vamos viver inúmeras experiências. E o interessante e o mais alegre, vamos dizer, disso tudo, é que realmente essas experiências podem nos ajudar muito se a gente quiser, se a gente aproveitar. Então, que venha uma tempestade, nós temos que estar abertos, porque isso vai nos tornar mais fortes, vai nos fazer melhor, né? E uma coisa que eu acho importante nesse tema é sentir realmente que há uma ordem divina regendo tudo. É mesmo. Que há um amor soberano cuidando de cada um de nós. Nós nunca estamos abandonados. Nós nunca estamos lançados ao acaso. Existe esse amor, esse controle, vamos dizer assim, que está regendo a nossa evolução de cada um de nós. Então é como se a gente pudesse sentir abraçado o tempo inteiro, porque nós estamos sob o amparo de Deus. E agora o que eu vejo assim, o que realmente nos tira o desequilíbrio é quando nós esquecemos disso. E aí nós achamos que estamos lançados ao acaso, que estamos esquecidos e que nós temos que ter um controle sobre todas as coisas. E aí nós nos desesperamos e não sabemos o que vai acontecer, ficamos ansiosos, ficamos irritados e isso não nos leva a lugar nenhum. O controle que a gente tem que ter é de nós mesmos. São as formas como nós agimos na vida, os sentimentos que nós estamos construindo, porque tudo passa, tudo vai passar. Todas as eras atrás já passaram, né? E essa aqui também vai passar. Sim. Né? Todos os bens Vai que passar. nós temos vão virar pó, até o nosso corpo. Mas então, como nós sairemos disso tudo? Temos que lembrar disso, né? Ninguém vai... Quando você terminar esta experiência reencarnatória, esta vida corpórea, vão te perguntar o que você fez. Né? Você não vai dizer como se fosse algo benéfico. Ah, eu odiei muito aquela pessoa. Né? Ou eu falei muito mal daquele lá. Ou eu critiquei, ou eu divulguei muitas notícias ruins. Isso é profundo. Nossa, nós temos que pensar sobre o que nós estamos construindo. Né? E essa é a proposta de Jesus. É uma proposta de dar a outra face. Não é a gente se integrar no mundo
e viver de forma tão inconsciente, né? É mesmo. É entender que o ontem, o hoje e o amanhã estão conectados, estão interligados, que toda a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos escolher assim uma semeadura de amor, com zelo, com carinho, com cuidado, com atenção, porque vale a pena abrir mão de todas essas mesquinharias humanas para nós darmos um passo bem mais concreto, bem mais lúcido na jornada espiritual. Nós sempre falamos nos nossos evangelhos diários ali no grupo que o grande projeto da nossa vida tem que ser eu. Esse tem que ser o grande projeto, o nosso grande foco. Então vamos prestar atenção em nós mesmos, né? E vamos construir um futuro melhor. Por enquanto, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Gigantesco abraço. Fiquem com Deus.